E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é Miami Heat e Atlanta Hawks. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Rodada começou mais cedo ontem, né? Começou à tarde. Esse jogo começou às 5 e pouca da tarde. Né? Matinezinha gostosinha. E foi um bom jogo, cara. Foi um jogo bem equilibrado. Os dois times entregaram um bom basquete. E no fim, venceu o Atlanta Hawks. Né? A Atlanta venceu por 120-110. É uma boa vitória do Hawks em casa, a 17ª na temporada. E ontem foi uma vitória que foi muito na conta da profundidade de elenco desse time do Hawks. Né? Ontem o Trae Young, apesar de ter conseguido ajudar nas assistências, né? Foram 15 assistências distribuídas. Ele teve muitos problemas na pontuação. Né? O Heat conseguiu executar uma boa marcação em cima dele, especialmente ali na meia quadra, e limitou ele a apenas 11 pontos. Então foi uma tarde complicada para o Trae Young. Só que estamos falando do Atlanta Hawks da temporada 24-25. E é um Atlanta Hawks que tem outras opções. É um Atlanta Hawks que não é totalmente dependente do Trae Young. É óbvio que com ele, o time é muito melhor, o time funciona muito melhor com o Trae Young. Só que não existe aquela dependência extrema dele. Diferente de anos anteriores, o Hawks não precisa que o Trae Young marque 35, 36 pontos toda noite para poder ganhar. Não precisa. E ontem foi um exemplo disso. Numa tarde onde o Trae marcou só 11 pontos em 13 arremessos, o Hawks conseguiu ganhar. Por quê? Porque tem o Jalen Johnson, que tá jogando como All-Star. Ontem foi mais uma atuação espetacular do Jalen Johnson. Foram 28 pontos, 13 rebotes e 5 assistências pro Jalen Johnson. Foi um jogo onde ele teve que lidar ali com problemas de faltas e mesmo assim conseguiu ter um impacto gigantesco. Tanto que a dagger da partida foi dele. A bolaça de 3 ali no final do jogo. Então, Jalen Johnson fez mais uma atuação excelente. Mais uma atuação nível All-Star. E eu tenho falado isso, né? O Jalen Johnson, ele provavelmente não vai ir pro All-Star, porque a concorrência no leste é bem complicada. Mas ele joga como All-Star. E eu acredito que é só questão de tempo para ele se tornar de fato uma estrela da NBA. O caminho natural pro Jalen Johnson é se tornar uma estrela, é se tornar um dos melhores alas da NBA. Eu vou me surpreender muito se daqui, sei lá, 4 anos, o Jalen Johnson não for um dos top 3, top 4 da posição. Vou me surpreender muito, cara, porque a curva de evolução desse moleque é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E isso eu falo desde o ano passado, né? Desde o ano passado eu falo do Jalen Johnson, falo como ele é bom, como ele tem evoluído. E nessa temporada ele tá, de fato, se consolidando como um dos melhores da posição. Jogando muita bola e ontem ele foi o cara do Atlanta Hawks. Óbvio que teve outros caras aparecendo, né? O DeAndre Hunter fez um jogo fantástico, 26 pontos, 4 bolas de 3. Ele meteu uma jogada de 4 pontos ontem que foi um absurdo de bonita. Uma puta jogada. Então o DeAndre Hunter também foi bem. Mas pra mim o Jalen Johnson foi o cara. Foi o cara. E ele é, na minha visão, o melhor parceiro que o Trae Young já teve na NBA. O melhor. Assim, ele complementa muito bem o jogo do Trae Young. É um cara extremamente atlético, então ele consegue combinar bem com o Trae ali em jogadas de alley-oop, em jogadas de pontes aéreas. E é um cara que quando o Trae tá bem marcado, quando o Trae não tá numa noite tão boa, ele consegue assumir o time. Consegue criar pro time, consegue criar seus próprios arremessos e impacta muito também na defesa.
Então, pra mim, o Jalen Johnson é o melhor parceiro que o Trey já teve. E esse Hawks, cara, a gente tem que ficar de olho nesse Hawks, mano. Eu ainda tenho um pezinho atrás com o Hawks, mas aí é muito por conta das decepções que eu tive com o Hawks nos últimos anos, então eu tenho um pezinho atrás. Mas o torcedor do Hawks pode sonhar. Pode sonhar com esse time brigando com gente grande no playoff. Porque é um time bom, cara. É um time bom e na minha opinião, na era Trae Young, esse é o melhor basquete que o Hawks já praticou. Sinceramente. É um time muito redondinho, cara. Com o Snyder achou o time. Achou o time. Impressionante. E ontem conquistou essa bela vitória em casa em cima do Miami Heat. E teve ali o Tyler Hero de novo se destacando, 28 pontos, 10 assistências, jogou pra cacete o Tyler Hero. Só que não foi o suficiente para bater o ótimo Atlanta Hawks.